fica melhor por causa do sol. Vamos lá, doutor, estamos ao vivo aqui com o Marcão do Povo no Primeiro Impacto. Bom dia para o senhor, obrigada por nos atender. Em relação, doutor, ao ex-namorado, prisão temporária já pedida. Só um minuto, eu só não estou entendendo uma coisa. Existe sigilo decretado no curso do inquérito policial. O sigilo se destina a várias coisas. Primeiro, preservar a integridade da família. Segundo, enquanto eu não tiver uma prisão preventiva decretada, cujas condições são exatamente as mesmas da peça que se chama denúncia, ou seja, se eu pedir a prisão preventiva de um indivíduo, eu posso levá-lo imediatamente a júri popular. Enquanto eu não tiver uma prisão preventiva decretada, eu só tenho averiguados. Suponha que a prisão investigativa, que é a prisão temporária, revele no seu curso que esta pessoa não teve participação. Então, como é que eu posso tratar de uma questão que está coberta por sigilo judicial, sigilo legal e sigilo administrativo, que também foi decretado por mim, se ainda não existe uma condição definitiva para a informação? Eu me comprometi com vocês, assim que esse caso estiver totalmente delineado, com as provas exauridas, eu oferecendo o relatório, oferecendo as representações finais, nós vamos fazer uma coletiva informando todas as condições da prisão. Eu informei ontem à noite para vocês, para os colegas que estavam aqui, e eu seria leviano de conjecturar alguma coisa ou traçar alguma meta definitiva com meros indícios. Indícios são condições ou circunstâncias que induzem um raciocínio. Um caso dessa envergadura, que tem lá suas peculiaridades, são alguns anos de estrada, são mais de 30 anos de estrada, na atividade operacional efetivamente, já me revelaram que as condições de uma investigação podem mudar a cada momento. Ontem, com a localização daquele cadáver, que eu somente vou bater o martelo definitiva e oficialmente a partir do momento que estiver com um laudo na mão, já me trazem um delineamento diferente do caso. Então não podemos nos render a essa ânsia de informar e essa ânsia de publicar, porque nós prejudicamos a investigação, afetamos a família e nós não sabemos o destino final da investigação. Eu tenho uma linha traçada em minha cabeça e no curso processual de qual será o término da investigação. Mas e se as circunstâncias incidentes, supervenientes mudarem essa circunstância? O dano ocorrido é um travesseiro que se solta no alto do edifício. As penas voam e nunca mais são reunidas. Doutor, o senhor fala isso em relação à surpresa do corpo, a situação em que o corpo foi encontrado? Surpresa do corpo, não dá para falar em surpresa do corpo. Também é uma outra questão. Veja você, existem fenômenos transformativos cadavéricos. São fenômenos que importam na destruição do cadáver. Naquelas condições em que o corpo estava ontem, os fenômenos já estão adiantados, estão com 7 dias de morte. É sediço e é pouco profissional nós traçarmos qualquer deliberação. Não dá para traçar nem algum elemento de como teria sido infligida aquela morte. Qual a cautela do contato direto com o médico legista-chefe do posto de Franco da Rocha? São amigos de uma equipe que me acompanha há muitos anos. Nós vamos radiografar aquele corpo integralmente. Posteriormente ele será encaminhado à chefia central do IML em São Paulo, onde ele vai ser periciado. Nós vamos avaliar... Doutor, ele já está lá no IML Central, ele foi para lá agora de manhã. Vamos verificar toda a dinâmica letal que foi infligida nele, como ele morreu, e agora sim, no IML Central, com os elementos de reconhecimento, é que nós vamos poder definir efetivamente as condições de identidade desse corpo. Porque, se vocês vão se lembrar, traz anteontem, na cachoeira, tinha uma mulher com a mesma estatura, com as mesmas condições.
Doutor Fábio, mas ontem o doutor Aldo, ele que falou em relação a esse ex-namorado, falou sobre a contradição deles, os depoimentos que fizeram com que vocês também, inclusive, apreendessem o celular dele. Então, é assim, a postura administrativa é uma postura que tem que dar respostas à opinião pública e à inquirição de vocês. Eu prefiro, lembrando de novo, a literatura universal sobre crime, que diz que todos os fatos que não são impossíveis são possíveis. Então, todos os elementos de investigação que forem coligidos neste inquérito, forem arrecadados nesse inquérito, serão alvos de investigação. Se houver uma possibilidade de prova ou de indício com um celular, por exemplo, eu vou prendê-lo, como eu fiz. Não só em relação a ele, em relação a outros aparelhos também. Em relação a outras provas também. A prova técnica é uma prova que tem seu tempo de maturação. Então, e ela é alcançada principalmente pelo sigilo constitucional. Traçar diretrizes ou segmentos sobre uma prova de natureza de sigilo telemático é complicado. Eu prefiro aguardar o momento final do inquérito, com relatório. E mesmo assim, quando eu relatar, eu encaminhar este inquérito, vamos lembrar o seguinte: este procedimento está acobertado pelo sigilo e será encaminhado ao representante do Ministério Público, que vai ter o trabalho processual dele, de oferecer a denúncia, sob o manto do sigilo. Então, as provas são possíveis, tudo que não for inviável, impossível, não está excluído, mas eu vou manter a cautela, como já comentei com vocês, de me definir sobre a investigação, o seu termo final. Doutor, eu até fiz essa pergunta ao secretário em relação à ligação com facção criminosa, até porque o corpo foi encontrado decapitado, né? Ela estava ali com as mãos, com uma proteção nas unhas, né? E também sem cabelo, com a cabeça raspada. Sem cabelo? Ou é fenômeno transformativo? São cortes? Ou são decorrências da posição que ela foi jogada e as hipóteses de decúbito? Não dá para falar. Nem o perito criminal no local tem condições exatas de fala. Essas circunstâncias só serão delineadas seguramente com o laudo do IML. E é o que eu vou aguardar. Quando eu tiver esse laudo em mãos, não for prejudicial à investigação, nem ao processo criminal que vai sobrevir. Nós estamos falando de um processo de júri, tá? Júri popular. Então, eu não posso produzir provas ou elementos que sirvam de argumentos defensivos em plenário. Vamos lembrar que o plenário é um processo onde o acusado é julgado por seus pares. Então, eu não estou sendo meramente técnico. A opinião pública é que vai proceder esse julgamento. Então, essa cautela é necessária e eu peço que vocês me entendam, me compreendam. Tá? O cuidado com a investigação e principalmente a integridade da própria família é indispensável, tá bom, gente? Quantas pessoas já foram ouvidas? Quantas pessoas? Mais de 14 pessoas. Doutor, o que a gente pode falar sobre os próximos passos? Então, o que a polícia pode revelar? Próximos passos, Marcão, ele vai falar. Os passos da investigação, que tem o tempo técnico dela, é a maturação das provas, os retornos das provas técnicas que foram pedidas, tecnológicas. Hoje o universo tecnológico ele é imperativo, né? Então eu tô, embora não goste, eu esqueci meu telefone no carro, eu tô submisso, eu tô rendido às possibilidades que o universo da telemática me proporcionam. Essas provas vão chegando paulatinamente no tempo das operadoras. Existem operadoras e concessionárias internacionais que são implicadas, as Googles da vida, os WhatsApps, essas coisas. São todas provas que são demoradas e implicam até mesmo soberania, porque estão sediadas em outro país. Existem as provas de ordem técnica nacional direta, são decorrentes de laudos e entrevista com os peritos. E existe o seu curso da investigação. E essa daí, eu peço que vocês me entendam, me compreendam e acreditem em mim. Estão sendo conduzidas para serem resolvidas da melhor maneira possível, ok?
Hoje vão acontecer buscas. Certo, então. Eu acho que acredito que agora nós temos que esperar as investigações por parte da polícia. Nós vamos continuar porque o doutor está aí, claro, trazendo aí a parte técnica, né, que ele aprendeu na faculdade e que ele vai colocar agora em prática durante o curso dessa investigação. O que ele está deixando bem claro ainda é o seguinte, que ele está preservando a família, como está preservando também a investigação que está em curso e que ele teme também que qualquer coisa possa vazar e depois não conseguir prender as pessoas que são suspeitas, até porque a pessoa que é, na realidade, principal suspeito do caso até agora, passado pela própria polícia, ele deu depoimento no sábado e nós não sabemos se ele foi encontrado ou não foi encontrado, se ele desapareceu ou ele não desapareceu. Então, tudo isso também já está sendo colocado e já está sendo checado também pela própria Polícia Civil. A gente respeita, claro, o trabalho dos nossos amigos e irmãos da Polícia Civil, mas acredito que agora mesmo eles devem estar, na realidade, com o trabalho já em campo dos agentes de investigação. Fernanda Trigueiro vai fazendo mais uma pergunta. Vamos ouvindo, vai lá. Marcão, estou fazendo a sua pergunta aqui para o doutor Fábio em relação à amiga dela que mandou aqueles áudios na troca. Vocês ouviram essa amiga, doutor? Todas as pessoas foram ouvidas até agora. Vamos lembrar, uma oitiva é um instrumento procedimental que garante um posicionamento instantâneo, como se fosse uma foto. Se você faz uma foto alterada, isso vai ter repercussões posteriormente. Tá bom? Então o fato dela ter sido ouvida não significa que essa prova seja descartada posteriormente, muito pelo contrário. Ela vai trazer os efeitos que eu esperava que a prova trouxesse. Só que assim, o mágico não revela o truque ao seu público, então eu preciso ser acobertado pela tranquilidade na investigação dessas coisas. Assim como o ficante da Vitória também foi ouvido aqui? Todos foram ouvidos, todas as pessoas que circularam esse lamentável evento foram já ouvidas e têm suas qualificações já sedimentadas no inquérito policial. Doutor, em relação aos 2 carros que passaram por perícia e foram liberados, por acaso um desses veículos pertence ao ex-namorado? A propriedade deles é documental, tá? Então foi utilizado por esse povo todo, tá? Não precisa definir exatamente para esse, para aquele, mas foi alcançado sim por eles. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.